E amanhã tem Vasco e Santos ao vivo na Globo, às 4 da tarde. Vasco que busca a primeira vitória em São Januário nesse Brasileirão. Um dos problemas do Vasco foi resolvido pelo departamento jurídico do clube. Na quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou que o técnico Maurício Barbieri deveria cumprir mais um jogo de suspensão por ter xingado a arbitragem no jogo contra o Atlético Mineiro, na primeira rodada do Brasileirão. Só que ontem o Vasco conseguiu um efeito suspensivo dessa punição e o Barbieri está liberado para comandar o time contra o Santos. Agora o treinador precisa achar uma forma de encerrar a sequência de 4 jogos sem vencer. É importante lembrar que o Palmeiras só perdeu 2 pontos no campeonato, foi pro Vasco. O Fluminense não conseguiu passar pelo Vasco. A gente conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, que é uma grande equipe, então acho que foi uma sequência difícil. Na volta ao Rio de Janeiro, o volante Andrei se juntou à seleção sub-20 que vai disputar o Mundial da categoria. Amanhã o Vasco vai enfrentar o Santos aqui em São Januário, já sem o Andrei. E dependendo da campanha do Brasil no Mundial Sub-20, ele pode desfalcar o time em até 5 partidas do Campeonato Brasileiro. O Galarza, que entrou no lugar do Andrei no intervalo do último jogo, já deve começar jogando dessa vez. Amanhã tem Vasco e Santos no Brasileirão, 2 clubes marcados pela perda recente dos maiores camisas 10 da história deles. Aos poucos a dor se despede, vai pra longe e vira saudade. Saudade que vai ser eterna. Eternas também são as lembranças, o legado. Essas camisas conversam, falam de futuro, olhando para o passado. Tem orgulho do mesmo número e gratidão por 2 lendas. Futebol combina com saudade. E a saudade da vez é de uma dupla que nos deixou há pouco mais de 4 meses. Quando a gente olha para o futebol e vê uma perda de 2 jogadores desse quilate, desse nível, é uma pena. Joel Santana tem lembranças muito vivas de Pelé e de Roberto Dinamite. Do craque consagrado do Santos e do garoto talentoso do Vasco. Pelé já nasceu com a coroa, essa que é a verdade. E o bastão do Pelé, ele prestou pro Roberto. E deu pro Roberto, que são 2 artilheiros inigualáveis. No início dos anos 70, o então zagueiro Joel jogava contra o Rei e era parceiro de time do jovem dos cabelos encaracolados. Um estava indo jogar no exterior, Pelé indo para os Estados Unidos, e estava surgindo aqui um dos maiores artilheiros que esse país já viu. Justamente por isso, foram só 4 jogos entre Vasco e Santos, com Pelé e Dinamite em campo. Sempre pelo brasileiro. O mais emblemático e importante em julho de 74. Era o quadrangular final do campeonato, que também tinha Cruzeiro e Inter. No Maracanã, o Vasco saiu na frente com Luiz Carlos. O empate do Santos viria com Pelé. Depois dessa falta que o Joel cometeu. Não foi falta, cara. Eu vou brigar isso até o final. A negação já dura quase 50 anos. Joel sabia muito bem o que viria. O último gol do Rei em Brasileiros. Ele deu uma pancada seca, a bola entrou. O lugar era tão magistral que aonde que a bola foi, tocar por cima do barreiro era muito difícil. Assim como era difícil separar o garoto Dinamite do gol. O Roberto está fazendo mais um. Que beleza, imóvel. Que maravilha. O Vasco venceu o Santos por 2-1. No mês seguinte, seria campeão brasileiro pela primeira vez. Em 74, eu estava me firmando. Foi o meu ano, né? Meu ano dentro do Vasco da Gama. Anos mais tarde, ele se tornaria o maior goleador do campeonato, com incríveis 190 gols. Mas houve um ponto de partida em 73 e Pelé estava lá. Foi um gol contra o Santos de Pelé. Foi o garoto iniciando, uma bola que veio da lateral. Paulo César Puruca, ele cruzou, eu peguei a bola de voleio. Um voleio bonito, cara, um chute bonito. Eu fiz o gol, fui na torcida, aquela coisa, tô voltando pro meio do campo, passo pelo Pelé, 17 anos, né? Passo pelo Pelé e o Pelé vira pra mim e fala assim: parabéns, garoto, belo gol. Eu fiquei todo, né? Eu até me emociono um pouco com essas coisas, porque é isso que fica na vida da gente. É isso que a gente leva. O menino que surgiu na reta final da carreira do Pelé havia escolhido a camisa 10 justamente por causa do Rei. E justificou a escolha pouco tempo depois. Se tornou o maior ídolo da história do Vasco.
e um dos gigantes do futebol brasileiro. A 10 vem com o símbolo do Pelé, né, cara? Então, ele foi a referência do camisa 10, diferenciado, o cara, o maior do mundo. O Roberto pro Vasco é bom, é um centroavante bom, joga na frente. O brilho de Pelé sempre foi um norte para Roberto Dinamite. E nesse rumo, ele construiu uma história própria, uma linda história. No jogo de amanhã, de certa forma, eles têm um novo encontro em São Januário. Agora, nas camisas dos times, Pelé é a coroa sobre o escudo do Santos. Os jogadores do Vasco carregam o rosto de Dinamite no peito. Talvez estejam juntos lá em cima, de alma e coração. Rei Pelé, Roberto Dinamite, para sempre na história do futebol e no coração, né, de santistas e vascaínos e muitos brasileiros, gente. Boa tarde. Mendoza puxa fila e Santos chega cheio de problemas para encarar o Vasco. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Com um ponto a mais que o Vasco na tabela, o Santos vem realizando uma campanha superior às expectativas, mas terá problemas para montar o time diante do Vasco. Isso porque, além do afastamento do zagueiro Eduardo Bauerman, envolvido com a polêmica das apostas esportivas e que vem sendo investigado na Operação Penalidade Máxima. No meio, o treinador do Santos não terá Luan Dias, transição física, e Sandri, infecção no rosto. Contudo, os principais desfalques estão no setor ofensivo. Odair Helma não poderá contar com Soteldo, transição com a fisioterapia, Steven Mendoza, edema na coxa direita, e Marcos Leonardo, seleção sub-20. Isto é, Barbieri pode tentar tirar proveito e pode ser a oportunidade do Vasco quebrar uma série de 4 jogos sem vitória. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!